lá, cada um tem um papel na obra de Deus. Amém ou não amém? Cada um tem um papel na obra de Deus. Nós vamos fazer o uso de dois textos bem simples da Bíblia. Eu vou usar primeiro um e depois o outro. Primeiro é em 1 Coríntios 3, do verso 5 ao verso 10. 1 Coríntios 3, do verso 5 ao verso 10. Depois a gente vai ler outro texto, mas não se atentem a esse outro texto agora, vamos só em Coríntios. Acharam aí 1 Coríntios capítulo 3? 1 Coríntios 3. O Jair, mas é minha convidada, tá? Ela falou, não, eu sou convidada das meninas da Gasfajó. Eu falei, outro dia você vai receber o obrigado. Ó, quando você vai na igreja, que você é visitante, vai numa igreja, aí ganha um bombonzinho, ganha um marca-bíblia, né? Aqui é Gasfajó, minha filha. Aqui o visitante ganha um brinco de ouro com diamante. É, entendeu? Aqui, Gasfajol completando hoje 38 anos de sucesso e solidez. Olha lá, do cheirar o perfume. Ó, Gasfajol, 38 anos de uma empresa séria, sólida, confiável. Vocês estão de parabéns, viu? Eu sou muito feliz e muito orgulhoso de ter o nosso ministério abençoado por vocês, pela Gasfajol, tá bom? E o meu casamento é abençoado por vocês, porque essa aliança aqui tem uma história longa, lembra? Nossa, que história. Um dia eu vou contar na internet a história da aliança. Não, mas a nossa tem uma história. Não, não precisa contar agora, eu vou dar spoiler. Eu vou fazer um programa um dia no YouTube contando a história da aliança. A história é... Bom, enfim. Deus é Deus, gente. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Vocês sabem quem é Apolo? Não. Não, o deus Apolo, você diz? Não. Esse aqui é um Apolo de verdade, não é da mitologia. Quem que é o Apolo da Bíblia? Quem sabe quem é Apolo? Vocês têm ideia de quem é Apolo? Vocês sabem que Apolo é o mais provável escritor de Hebreus. Tá? Tem uma linha teológica que acredita que Hebreus foi escrito por Paulo. Eu não sou dessa linha teológica. Minha linha teológica é que Paulo escreveu 12 cartas e Apolo escreveu Hebreus. Então, quer dizer, porque não tem... Hebreus é um livro que não tem autoria assinada. Daí você pega o texto de Hebreus, tem um grego douto, um grego bizantino douto. E os textos das epístolas paulinas é um grego koiné um pouco mais diferente. Então não parece a mesma pessoa que escreveu. A escrita é diferente. Então possivelmente Apolo pode ser, não dá para afirmar, né? Hoje em dia a tradição da igreja não sabe com certeza, mas pode ser um autor de Hebreus. Vamos lá. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo está falando, né? Porque é Coríntios. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3, 5 a 10. Do 5 ao 10. Agora já estou no 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tá? Aqui já tem um negócio, para nós é assim, ó, é um tapa na cara, tá? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Pararam para pensar nisso, gente? Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Que texto, né? Nossa, eu fiquei com esse texto assim no coração e eu gosto muito das cartas paulinas, enfim. E aí, o que nós percebemos aqui, queridos? Que Paulo, ele começa a narrativa desmontando uma confusão muito simples daquele tempo inicial da igreja, inclusive nos dias de hoje, que é a idolatria de funções. Já viram isso?
idolatria de funções? Tem duas formas da idolatria de funções. A primeira é o cara que quer ser alguma coisa porque ele acha que ter um cargo na igreja é posição de honra social. Não, eu quero ser pastor para as pessoas me respeitarem, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero sentar no púlpito da igreja, eu quero, sabe, andar fardadinho. Tem gente que não tem a menor capacidade de ser um pastor, não tem a menor condição de ser um diácono. Não é nem crente. É mentiroso, é adulto, é beberrão. A gente conheceu um diácono aqui da cidade, não vou falar igreja, que nós fomos na Expovel, não, na EFAP do ano passado. Fomos assistir o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa lá no Parque da EFAP. E o cara tava lá vendendo cigarro eletrônico. Ele é diácono de uma igreja. Eu fui pregar numa igreja grande de Chapecó e ele tava fardadinho de diácono recebendo na porta. Cigarro eletrônico já é uma desgraça do diabo, é proibido por lei no Brasil. Venda, comercialização, é proibido. E é diácono de uma igreja bem grande da cidade. Então esse cara é uma vergonha pro evangelho. E eu falei isso pra ele, eu tive porque eu não conhecia o cara. Ele me abordou com a paz do Senhor vendendo cigarro. Daí eu falei, você tá desviado, irmão? Eu te conheço de onde? Falei, bem assim. Eu não sabe, às vezes a minha trava social ela é pequenininha. Falei, tá desviado? O cara cheio de cigarro ali me dando paz do Senhor. E ele tava fedendo cigarro também, né? Fedido. Ele falou, não, é que eu tenho que sustentar minha casa, isso aqui é o trabalho que eu tenho. Eu falei, de onde que você é? Eu te conheço de onde? Da igreja tal. Você pregou segunda-feira lá passada. Eu falei, não, irmão. Posso falar uma coisa pro irmão? Falei bem assim pra ele, posso falar uma coisa pro senhor? O senhor é uma vergonha pro evangelho. Não, nem fazer isso. Mas você entendeu? O senhor é uma vergonha pro evangelho. Aí eu fui pregar, no outro mês o pastor me chamou a pregar de novo lá. Aí eu falei, pastor, sabe aquele ali? Ele ficou, ele quis saudar a gente, eu passei reto. A Fran já ignorou, já. A Fran é pior que 1000 assembleanos juntos. A Fran passou reto. Não, né? Porque se é um irmão desviado, você tem compaixão, né? Que ele tá desviou do evangelho. O cara tá de diácono, com terninho e crachazinho. Então, veja, isso é uma idolatria por cargo. É o cara que quer ter cargo. Gente, vamos ser sinceros. Se você não pode ter esse cargo, não tenha. Não tenha. É melhor. Tem menos condenação pra tua vida. Tem menos carga espiritual para te derrubar. E vai ser vergonha pro evangelho. E a segunda idolatria, idolatria de funções, é você ter esse negócio de ser o profeta, o pastor. Você querer ser grande aos olhos das pessoas. Querer subjugar as pessoas. Sabe, tem vídeos na internet, né, que viralizou um vídeo de uma pastora mandando áudio para a igreja dizendo, olha, eu reservei as 2 primeiras fileiras dos bancos da igreja para minha família. Vocês estão falando para os obreiros, vocês estão deixando gente sentar nas fileiras que são reservadas para minha família. É estranho, né? Tudo bem, mas só estranho. Eu não sei, Giovanni, se é isso, mas sabe o que sou estranho? A família ter um lugar VIP, eu não vou julgar se está certo ou errado, não vou julgar isso. Mas a bronca da pastora com os obreiros que estão permitindo que pessoas sentem na cadeira para participar do culto. Independente de qual lugar for. Pode ser um visitante, cara, que sentou ali. Não viu domingo lá na igreja? Que chegou os visitantes sentaram no nosso lado ali? Não tinha lugar na igreja, o visitante sentou na primeira fila. A igreja estava cheia. E eu fui lá e cumprimentei o visitante, ele tem que se sentir bem. Então essa idolatria por cargo, ela é pior do que muito ímpio. Eu sempre falo, um crente mal convertido é pior do que 1000 ímpios dentro da igreja. Porque o ímpio faz as dele, mas ele não é crente ainda. Então, ele tá, né, a vida dele é difícil mesmo. Mas o crente mal convertido é um problema. Então, Paulo já começa dizendo isso. Paulo já diz, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Por quê? Porque tinha a turminha, entendeu? Eu sou do Ito, eu sou do Everton. Os grupos, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, já tinha lá na igreja. Já tinha, né? Que acabou com muito Natal de muita gente, essa briguinha, né? Muito Natal deu errado esses anos aí. E tem divisão dentro de igreja. Tem divisão dentro de igreja. Eu sou do pastor A, eu sou do pastor B. O pastor B sai, racha a igreja. Isso é real, isso é um fato. Quando Paulo diz o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí Paulo fala o seguinte,
Nem quem planta, nem quem rega é coisa alguma. Então, o pastor Carlos Ribas está dando um estudo. E o pastor lá da sua igreja, que ministrou a Santa Ceia, nós não somos nada, coisa alguma. Se Deus não for em nós, aquele que faz o crescimento. Senão você só é um líder sindical. Você tem um grupo, isso aqui deixa de ser um grupo de estudo, vira um sindicato, não é? Tem tanto sindicato de Chapecó que, pelo amor de Deus, tem um sindicato que a sigla parece a chave de ativação do Windows. Citracom, Bicap, Cub, Cabe. Eu falei, o que é isso? Sindicato de quem anda de Kombi, que compra carne, que vai no clube. Caraca, um sindicato com umas siglas intermináveis. Vamos fazer o sindicato dos crentes. Não precisa dar dízimo, só que recolhe 10% no boleto, no carnê todo mês. Sindicrente. Ninguém é tudo, mas todos são alguma coisa no reino. O meu alvo para você nessa noite é: você não pode não fazer nada. Você não pode ser só o crente que senta na cadeira. Você não pode ser só o crente que gosta de ouvir. Você precisa fazer alguma coisa, seja o que for. Seja o que for. Eu estava falando antes aqui das pessoas que estão indo lá para Rio Bonito do Iguaçu, que não sabem construir. O que eles fazem? Eles estão fazendo arroz com carne, carreteiro, e dando comida para quem constrói. Perfeito. Eu e Fran não sabemos construir. O que a gente faz? A gente usa nossas redes sociais. Eu fiz um vídeo e falei, gente, eu preciso de contatos na cidade, que nós estamos mandando grupo de missionários para reconstruir a cidade. Em meia hora, 30 mil visualizações do vídeo, 500 pessoas chamando os missionários, dando o número do prefeito, do vereador, do pastor, não sei o quê. Estou até agora mandando. Talvez eles não tivessem esse alcance que eu tenho, então eu vou usar o que eu tenho. O grande lance é, ninguém é tudo, mas todos são alguma coisa no reino, e o reino só funciona porque cada um conhece o seu papel, ok? Então cada um tem uma função na existência humana e no reino de Deus. Paulo sabia qual era a função dele. Vocês viram no texto? Qual era a função de Paulo? A fundação. Ele diz, eu comecei como alguém que fez a fundação. Olha o que ele diz aqui no verso 10. Segundo a graça que Deus me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor. Então ele está falando o seguinte, ó, eu não tenho capacidade humana, mas a graça que Deus me deu, como um sábio construtor, eu pensei, planejei, me especializei em alguma coisa. Eu sou um ensinador cristão, né? Então eu me especializei em ensino cristão, em teologia, eu sou um teólogo. Eu conheço pessoas que amam ler a Bíblia, mas eles são cirurgião vascular. Ah, tudo bem. Ele pode ensinar a Bíblia? Pode, mas se ele quer ser um ensinador cristão, ele tem que se afundar no estudo do ensino cristão. Tem gente que ensina batalha espiritual, mas é advogado. Eu não estou falando que o advogado não possa, mas então ele tem que se tornar um grande teólogo e saber mais teologia do que da profissão dele, porque Paulo teve uma graça de Deus e ele se tornou um sábio construtor. Ele não disse, eu vou construir do jeito que dá, porque é o que temos para hoje. Eu vou fazer de qualquer jeito, porque sabe o que é, né? Que tem que fazer. Não é assim que funciona no reino de Deus. Ele viu a função dele. Paulo já sabia qual era a função. A função de Paulo era a fundação. E Paulo sabia que tinha Apolo, e Apolo tinha uma função, que era edificação. Então Paulo fazia a fundação como um apóstolo, e Apolo a edificação, o ensino e o cuidado da estrutura. Apolo não começou a igreja de Corinto, mas ele fortaleceu aquilo que Paulo tinha começado. Então Paulo começou a igreja em Corinto e foi para outro lugar começar outra igreja. Deixou Apolo na fundação que ele havia feito e disse para Apolo, edifique em cima da fundação que eu fiz. Pedro tinha uma outra missão. Pedro abria caminhos e pastoreava comunidades nascidas dentro do judaísmo. Então Paulo ia para os gentios, Pedro ia para os judeus. Vê que são ministérios diferentes, mas são extremamente necessários. E cada um tinha na sua mente a certeza do seu chamado. A minha pergunta para você hoje, você tem certeza do seu chamado? Se eu perguntar para você assim, ó, em uma página, em uma lauda, ó, isso aqui é assunto acadêmico, aula de faculdade. Em uma lauda, descreva com clareza, cite fontes e justifique suas posições de qual é o seu chamado no reino e o que você foi chamado por Jesus para fazer. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria dizer, olha, eu entendo que o meu chamado é para fazer isso,
eu faço isso, eu sinto paz no meu coração, eu tenho a bênção do meu pastor. Você tem que ter essa sabedoria. Você tem que ter essa noção, essa certeza. Sabia que tem gente que o chamado dele é sustentar o reino? É dinheiro. O cara é ruim em tudo, mas ele é bom em ganhar dinheiro. O que ele faz? Ele sustenta a igreja. Tem gente que não tem dinheiro, é pobre, paupérrimo. Mas ele é bom de mão de obra. Ele vai lá e limpa a igreja. A gente teve, né, uma família que Deus ressuscitou o filho deles. E eles ficaram tão gratos que só que eles não tinham dinheiro. Eles moravam numa casa de chão de terra, de lona preta. E aí eles falaram assim, pastor, o que tem que fazer na igreja? Eu quero fazer o que tiver que fazer. A mulher dele ia lá, lavar chão de igreja, lavar banheiro. Eles queriam fazer alguma coisa para Jesus, porque era a forma deles ofertarem. Ah, não tenho dinheiro, eu sou pobre, mas eu tenho boa mão de obra, eu vou trabalhar. Não, eu não sei fazer nada, eu na cozinha, se vocês me levarem lá na igreja para fazer um risoto, vocês vão morrer de fome, eu sou imprestável. Eu não sei fritar um ovo. Mas eu pego meu violãozinho, fico lá agradando vocês, cantando os louvor. Entendeu? Eu junto grana para pagar o risoto, eu sou bom de fazer isso. Eu falo com os empresários, eu falo com os irmão, eu sei fazer essas conexões, mas me pedir para fritar para fazer arroz. A Fran não pôde fazer almoço esses dias atrás. Eu pedi pro chat GPT como fazer arroz. Sabe o que o chat GPT me respondeu? Ele falou, tá brincando. Ele falou, tá brincando. Você não sabe fazer arroz. Eu falei, pô, o chat GPT tá pegando no meu pé porque eu não sei fazer arroz. Então, pensem comigo na vida como funciona, tá? O piloto de avião, não o piloto da Gol, da Azul, o piloto da Força Aérea Brasileira, que anda num caça a 2.500 km por hora, ele é um expert, um especialista, um as. Mas ele sabe construir um avião? Então teve um cara que teve a sabedoria de inventar um avião. Mas talvez esse cara que inventou o avião não sabe pilotar aquele avião como aquele coronel ou brigadeiro do ar da Força Aérea consegue pilotar. Você veja que são duas expertises totalmente diferentes. Dentro da mesma função. O inventor talvez não saiba pilotar, o piloto talvez não saiba inventar. Também tem um outro cara que é o mecânico do avião, que sabe ver a manutenção do avião, as horas de voo, quando tem que parar e fazer manutenção. E tem o outro, que é o cara que criou o radar, que sem o radar, não adianta nada aquele piloto voar, porque ele tá cega. E o cara que inventou o radar talvez não saiba fazer o mapeamento aéreo como o controlador do espaço aéreo, tanto militar quanto civil, que está ali lendo aqueles mapas todos e falando para os pilotos, desce tantos metros, e aquelas linguagens aéreas todas. E você está vendo que todo mundo está dentro do mesmo ecossistema. E tem o cara da bandeirinha, que fica assim, ó, vem. Aí ele faz assim, ó, e o avião para. Sem esse cara, o avião não sabe o lugar de parar. E esse talvez seja, aos nossos olhos, o que menos faz, ou que tem menor preparo técnico, e de fato não é demérito nenhum, mas ele é tão importante quanto tantos outros que estão nesse mesmo ecossistema. Veja isso como o reino de Deus. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser cantor famoso, mas ninguém quer limpar o banheiro que alguém entupiu com o cocô sagrado do risoto missionário da igreja. A gente faz uns risotos, não faz na igreja, uns jantares, para levantar dinheiro para missões, aí tem que sair, né? Daí você vai para algum lugar. O exemplo não foi muito bom. Pô, eu também. Posso contar uma história? Eu vou contar um exemplo histórico. Vou contar um exemplo histórico para vocês, tá? Existiu um grande evangelista norte-americano chamado Moody. Eu sempre falo de Moody porque eu gosto muito da história dele, tá? Digby L. Moody. O que ele era? Ele era um vendedor de sapato. Na Grande Depressão norte-americana, quando teve aquele problema depois da guerra, aí, os Estados Unidos gastou muito dinheiro com os esforços de guerra, aí teve uma crise americana imobiliária, aí teve a Grande Depressão. Então as pessoas não estavam mais gastando dinheiro com sapato, porque
Tá em crise, tem pouco dinheiro, você gasta com comida e com saúde e você não gasta com sapato. Aquele sapato que você trocaria todo ano, você vai usar aquele sapato 10 anos, porque não é mais prioridade, é um supérfluo agora, né? Mas ele era vendedor de sapato, ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro dele. Então o que ele fazia? Ele ficava na porta da loja e os clientes não entravam mais nas lojas. Então ele ficava na porta da loja e ele analisava o rosto das pessoas. E ele olhava a roupa estava boa, bem alinhada, e ele olhava o pé e o sapato estava desgastado, não estava ok. Ele ia lá e ele falava assim, ô, tudo bom? Vem cá que eu tenho que te mostrar um negócio. Pegava o cara pela mão e trazia o cara dentro da loja de sapato. E falava, como você, cavalheiro, um homem tão bem vestido, com um sapato desse? Isso demonstra desajuste social. E ele entrava na mente dos caras e vendia os sapatos. E na biografia de Moody diz que não poucas vezes era comum vê-lo correndo na rua com alguém atrás dele querendo bater nele, porque ele pegava as pessoas à força e levava para dentro da loja. E ele se converteu. E o chamado dele foi o quê? Pegar pessoas à força na rua e levar para dentro da igreja. Ele é o cara que inventou o avião? Não. Ele é o piloto? Não. Ele é o cara da bandeirinha. Tão importante. Ele inventou a Bíblia? Não. Ele escreveu o Evangelho? Não. Ele foi um pai da igreja, um reformador? Ele é Lutero? Não. Ele é um de nós. Ele é do século passado. Ele é um de nós. Mas ele usou algo que ele fazia de bem feito para servir a Deus. Moody fez uma grande obra como um grande pregador e ele não era teólogo, ele não era erudito, ele não era um pregador clássico, daqueles pregadores clássicos americanos, mas ele usou a habilidade dele de venda, de conversar, persuadir e se conectar com pessoas, a mesma habilidade que ele vendia sapatos para ganhar almas. Agora veja, ele foi treinado na escola dominical por um professor chamado Edward Kimball. Guardem esse nome, tá? Edward Kimball foi um dos clientes de Moody. E evangelizou Moody dentro da loja de sapato. Aí falou, eu compro o sapato, mas tu tem que ir na escola dominical que eu dou aula. E Moody, bom vendedor, falou, fechou. Quando levou o Moody para a escola dominical, ganhou o Moody para Jesus. Então, essa minha história começa em Edward Kimball. Ele ganhou Moody para Jesus. Moody começou Edward Kimball não pregava para multidões. Ele era como eu aqui, ó, pregando para pessoas numa classe, dando aula de Bíblia. Mas ele ganhou Moody, e Moody moveu multidões. Moody pregava para 5, 10, 15, 30 mil pessoas. Dessas multidões, teve um dia que um homem chamado Billy Sunday, que foi um jogador da liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, estava num culto e se converteu. E Billy Sunday era doido. E ele se tornou um dos maiores pregadores pentecostais dos Estados Unidos. Ele era performático. Ele fazia como se fosse um teatro da pregação dele. Então ele pregava, por exemplo, ele ia falar de Davi, ele não falava que Davi jogou a pedra, ele fazia uma cena. Ele pegava uma pedra, ele jogava a pedra na plateia, daí ele caía no chão como se fosse um gigante. E as multidões amavam as pregações de Billy Sunday. Quem estava assistindo uma pregação de Billy Sunday num desses cultos? Mordecai Ham. Quem foi Mordecai Ham? Foi um cara que começou a fazer uma cruzada explosiva, de milagres, de pregação forte, e numa dessas cruzadas tinha um menino de 16 anos que entregou a vida dele para Jesus. Billy Graham. Saiu do cara vendedor de sapato. De um cara que foi evangelizado por um professor de escola dominical, quase que uma barganha. Eu compro o sapato, mas tu vai na escola dominical. Esse cara, Kimball, nunca pregou para multidões, pregou para alunos. Você não sabe quem você vai ganhar para Jesus. Você vai falar do amor de Jesus ou de Deus para alguém lá na Gasfajol, a pessoa vai virar o maior pregador que Chapecó nunca viu. E você talvez pregou só para uma pessoa na sua vida inteira. Você entendeu? Você nunca sabe, mas o que você tem que ter na sua cabeça? Que você não pode não fazer nada. Porque você vai perder a chance de ganhar o maior evangelizador que essa cidade já viu. Ele existe, ele está vivo. E ele precisa conhecer Jesus. Através da sua palavra, da sua voz, das suas mãos. Um vendedor de sapato foi ganhou multidões. Dessas multidões, atletas foram ganhos para Jesus e ganharam outras multidões. E Billy Graham se tornou o maior pregador. Billy Graham não foi só o maior pregador do evangelho dos tempos modernos, ele foi o pastor dos presidentes dos Estados Unidos. Todo presidente norte-americano foi abençoado pela oração de Billy Graham. E ele morreu. E o filho dele
estava lá na posse do Donald Trump, abençoando Donald Trump. O legado de Billy Graham, esse legado começou com quem? Com um vendedor de sapato. Você vai falar assim, mas eu só sou uma fonoaudióloga, eu só sou uma psicóloga, eu só sou uma oficial de justiça, eu sou uma joalheira, eu só sou um engenheiro, eu só sou uma contabilista, administradora, dona de empresa, empresário. Eu só sou um adolescente, estudante. Você pode pensar isso. Não, eu só sou um gerente de uma empresa, eu posso pensar assim, eu só sou um professorzinho de escola bíblica. Mas as pessoas que a gente alcança, sendo nós entendendo que somos parte inerentes de um grande e único reino de Deus, as pessoas que a gente alcança, eles vão... Eu fico pensando, às vezes, que o meu pai na fé, o Dili, ele ganhou mais de 100 jovens naquela época, e eu fui um dos 100 jovens que ele ganhou, e muitos se desviaram, muitos se tornaram pastores, muitos se tornaram crentes, são bons crentes, bons pais, boas mães, mas olha quanto que Deus já me levou para fazer sobre o amor de Deus. E o Dili nunca pensou, esse menino aqui vai dar certo. Ninguém nunca pensou. Quando a Fran começou a namorar comigo, na igreja dela, eles falavam assim, ixi, pula fora desse barco, que esse barco é furado, sério mesmo. Nós vamos estar em março, com a graça de Deus, em março do ano que vem, comemorando 25 anos de casado. O barco nunca furou. O barco nunca furou. Você não tem ideia de quem é a pessoa que você vai alcançar. Diga amém. Diga, eu vou alcançar. Diga assim, eu vou alcançar o maior evangelista que essa cidade já viu. Talvez seja a tua filha, sabia? Talvez seja o teu filho, o maior evangelista que essa cidade já viu. E você vai alcançar. Pelo poder do nome de Jesus. Perceba esse ciclo. Um planta, outro rega, outro colhe, outro expande, mas todos fazem parte da mesma colheita. Vai na lavoura para você ver. Quando termina a colheita, todo mundo faz festa. A Alana, que é a nossa ovelha fiel lá do Mato Grosso, ela contou que do lado de onde eles trabalhavam, lá na fazenda Garça Branca, tinha uma fazenda gigantesca. Imagine Mato Grosso, então gigantesco mesmo. Muito grande. Quando terminava a colheita, eles chamavam o cantor famoso, Gustavo Lima. Tem aeroporto dentro da fazenda. O Gustavo Lima vinha com o jato lá, fazia o show para os 500 funcionários, sei lá, 1000 funcionários. Fazia o show para os funcionários, terminou a colheita. Teve o cara que encheu o tanque do trator, teve o cara que foi lá pilotar, teve o cara que pilotou o avião lá com defensiva agrícola, não importa. Todo mundo estava festejando a colheita. Nós todos vamos festejar a colheita de almas que Jesus vai fazer nessa cidade. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Agora tem um detalhe aqui que a gente tem que ficar bem espertos com isso. E hoje a gente está um pouquinho atrasadinho, mas eu não vou me demorar muito. Só podemos edificar se estivermos sobre um fundamento sólido. Concordam com isso? Tá? Né? Eu não sei. A mesma capacidade que eu tenho de fritar um ovo, eu tenho de construir uma casa. Ou seja, nenhuma. Não sei nem como começa a construir uma casa. Tá? Eu tenho uma ideia. Tem que fazer uns buracos, botar concreto, não sei se vai ferro, se vai tijolo, não sei. Mas uma coisa eu sei. Que se você for construir um prédio, você tem que fazer uma fundação muito grande. Para suportar força do vento, peso das lajes, do concreto, etc. Tá? E aí, eu estava vendo alguns versículos, 1 Coríntios 3, 10, Paulo diz aquilo que nós falamos antes. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Tá? A gente tem essa versão e tem a versão que diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. O que é a mesma coisa. Sabedoria e prudência está no mesmo campo de entendimento. Agora, sabe o que ele diz em Efésios capítulo 2, verso 20? Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando o apóstolo Paulo fala que ele lá em Coríntios foi o construtor que com sabedoria, com prudência, lançou um fundamento, que fundamento que ele está falando? É concreto? É tijolo? Não. É Jesus Cristo. Se o fundamento da igreja hoje é quanto arrecada, pelo amor de Deus, eu viajo bastante, eu prego em bastante igreja, os pastores estão virando pedreiro, mestre de obras.
Você não vê mais pastor falando, nós vamos ganhar tantas almas, nós estamos acolhendo famílias desabrigadas, nós vamos... Não, você vê assim, nós temos que construir uma congregação, nós temos que ampliar a sala das crianças, temos que construir mais 2 banheiros, o bombeiro veio aí, tem que fazer uma rampa de acesso, tem que trocar o telhado, tem que trocar a caixa d'água. Os pastores viraram mestre de obra. Porque a logística, que é tão mais próxima dos nossos olhos, porque o mundo espiritual é invisível, irmãos. A gente não vê. E parece que o que a gente não vê, a gente não se importa. Tem uma frase do mundo aí que é parecida, né? Quando os olhos não vê, o coração não sente. E é verdade. Você não vê Deus, você não vê o diabo, você não vê as almas que estão perdidas, parece que você não liga para isso. Mas você vê a rachadura na parede, você vê o banheiro pequeno, você vê o acesso para o cadeirante, você tem que fazer. E aí os pastores, eles deixam o fundamento que é Jesus meio que de lado. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa para Deus, eu preciso saber no que eu estou pisando. Tá? Conto aquela história de Londres. A primeira vez que eu fui para Londres, eu preguei numa igreja metodista, o pastor ficou louco. Eu não acho que eu prego bem. Eu queria pregar igual o Marco Feliciano, esses caras, assim, sério mesmo. Mas eu não consigo. Eu sou diferente deles. Mas ele ficou louco. O jeito que eu preguei, ele ficou doido. Aí me levou no programa de televisão, ele tinha um programa na TV Sky, na Inglaterra Sky é um canal, tipo Globo. Eu dei entrevista, preguei no programa, ficou louco. No outro culto fez um chamamento de pessoas, entupiu a igreja, que é aquela história que eu tive que pregar no púlpito que John Wesley pregou, porque a igreja ficou muito cheia. Aí ele me fez uma proposta, vem morar aqui em Londres e vem trabalhar comigo. E eu, jovem, 20 e poucos anos, né, recém-casado e tal, falei, mas é Deus puro. O diabo ia me mandar para o Paquistão, entendeu? Deus ia me mandar para a Inglaterra, na cabeça de jovem, inocente. Só que tinha uma coisa assim que sempre teve no meu coração, que é a confirmação de Deus. Eu quero fazer muitas coisas, minha cabeça, vocês não têm ideia, gente. Eu acordo de manhã, eu não consigo dormir de novo. Se eu acordar às 6 da manhã, eu tenho que levantar, porque eu começo a sonhar. E eu não consigo mais descansar, eu não tenho aquele segundo sono. Minha cabeça começa a ter pensamento, ideia, minha cabeça é uma loucura. E aí eu comecei a pensar um monte de coisa, mas sempre veio no meu coração. Deus está confirmando? Deus está nisso aí? Sabe? Os homens fazem muitos planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que para os homens parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. Eu falei, não, eu vou orar, pastor. Pastor, eu vou orar. Vou voltar para o Brasil e vou orar. Aí comecei a orar. E Deus não respondia. E a minha oração era, Deus, em nome do Senhor mesmo, responde logo que sim. Que eu já estou arrumando minhas malas para ir para a Inglaterra, vou ganhar em pounds. Olha a minha cabeça. Em nome, Jesus, em nome do Senhor mesmo, em seu nome, responde sim. E não respondia. O pastor me ligou. E aí, Vaso? Já estava com as malas prontas? Falei, só não tem resposta de Deus ainda. Pô, meu irmão, mas vê aí. Não, eu tô vendo, pastor, mas só me dá mais um tempo. Mais uma semana, me ligou de novo. E aí, meu irmão? Não, Deus não me respondeu ainda. Rapaz, você é muito bobo, se eu fosse você, eu já tinha vindo. Vem, cara, mete a mão e vem. Espera Deus responder, não. Tem coisa que é você que tem que fazer, não é Deus. Ele estava falando isso não por maldade, ele não é um homem do diabo, ele é um homem de Deus. Mas ele estava falando isso pela necessidade dele. Ele precisava de um obreiro como eu. Eu sempre fui uma boa ferramenta para o reino. Sempre fui um cara trabalhador, esperto. E aí, aquilo foi a resposta. Qual que era o fundamento dele? Você entendeu? Eu ia botar meu pé onde? A fundação não era Jesus. Era outra coisa, era uma necessidade. Você nunca faz as coisas no reino de Deus pela necessidade. Você nunca faz. Você não dá uma oferta para o missionário, porque o missionário é um coitadinho. O missionário não é um coitadinho. O missionário Michel, que apareceu aqui no vídeo para vocês, ele tem condições de ser o que ele quiser. Ele é inteligentíssimo, ele pode ser um engenheiro. A mulher dele é psicóloga, formada. Está terminando uma pós-graduação em desastre, não sei o quê. Eles podiam não ser missionários, podiam ser profissionais, ganhar 30, 40 conto por mês, ter uma vida boa, ser bons dizimistas, crentes, felizes. Eles abriram mão para servir o reino. Então, quando a gente não oferta por necessidade, porque eles não são coitadinhos. A gente oferta porque eles têm um propósito. Porque os pés deles estão sobre a rocha, que é Jesus. Minha pergunta é, aonde você está construindo a sua vida, irmão? As suas decisões estão pautadas em quê? Seus pés estão sobre Jesus? Eu estava lembrando de que um prédio... Aqui nós estamos falando de abalo sísmico, não estamos falando do servo de Satanás que jogou um avião lá no World Trade Center. Aí é uma coisa humana.
É um endemoniado que jogou um avião. Mas se um prédio vai desabar, ele nunca desaba pelo 20º andar. Ele sempre desaba pelo primeiro. Porque ele não aguentou o peso da estrutura. Só que a gente sempre pensa em chegar no 20º andar, no topo. O nosso foco é chegar no mais alto, é chegar no topo. É que todo mundo veja que a gente chegou lá no topo. E a gente descuida com a estrutura do primeiro andar. O primeiro andar é o andar mais importante. A base de tudo. Sabe por que as pessoas vão mal na matemática? Davi, você que está estudando. Sabe por que os meninos da tua idade vão mal em matemática? Porque não tem uma boa matemática básica. Sabe por que tem advogado falando português errado? Professora de ensino universitário falando português errado. Tirando as trocas, as dislalias aí e os não sei nem como que chama, culturalesco aí, chapecoense, mas erro, conjugando coisa errada. Por quê? Porque tem uma péssima base de português. Tem um português básico ruim, tem uma matemática básica ruim. Tem um presidente que fala errado, tadinho dele, querido. Eu oro pro presidente se converter, eu sei que vocês não gostam dele. Não é sobre gostar, não é sobre gostar. Eu oro para que ele se converta. Seria o maior testemunho que nós teríamos no nosso país. Esse cara chegar um dia na rede nacional e falar assim, companheiros, o Brasil é de Jesus. Nossa! E aí vocês iam ter que vir aqui e falar, pastor, você tinha razão. E nós estávamos errados. Vocês estão pensando no 20º andar, irmãos? Eu estou pensando no primeiro. O prédio nunca desaba pelo 20º, ele desaba pelo primeiro. E aí o que está faltando, né? O que está faltando? Obediência, palavra, santidade. Tudo isso está no primeiro andar. Tudo isso está no primeiro andar, entendeu? Discipulado está no primeiro andar. Eu preciso fazer um discipulado. Constância está no primeiro andar. Por que eu brigo com vocês? Quando vocês se atrasam, quando vocês não vêm, brigo. Com o amor que eu tenho com vocês, nunca vai ser briga. Mas eu falo, você não veio, não sei o quê. A Camila fala, pastor, só faltei um dia. Mas para mim, um dia é como se fosse um ano. Eu faço um drama. Porque eu sei que constância está no primeiro andar. Constância está na base da vida de vocês. Ir à igreja. Ler a Bíblia todo dia. Gostar da palavra. Sabe, pegar um texto desse, 1 Coríntios, capítulo 3, e não querer parar de ler. Você lê o texto e fala, meu Deus do céu. Eu já li umas, sei lá, quantos anos eu tenho? 30 anos de crente? Eu já devo ter lido pelo menos 30 vezes, né? Pelo menos 30 vezes. E eu ler de novo e falar, não acredito que isso aqui é tão bom. Por que eu não li isso ontem, comendo assim a Bíblia? Isso aqui é a base, é o primeiro andar. Quer chegar lá no 20º andar, irmão? Faz uma base boa. Faz uma base boa, tá bom? Pra gente encerrar, a construção da obra é coletiva e Cristo é quem dá o crescimento. Então Paulo ele encerra dizendo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aqui já joga por terra a idolatria dos cargos. Tipo, tu é pastor? Tu não é nada, meu irmão. Tu é presbítero? Grandes coisas. O que tu é? Tu não é nada. Você não é ninguém. Eu sempre brinco, né, que o delegado, quando termina o plantão dele, se chegar alguma coisa ali para ele fazer, ele vai ter que falar assim, irmão, eu tô saindo do meu plantão agora, o plantonista está chegando aqui, ele vai te atender. É assim. O médico terminou o horário dele lá, você chegou doente, fala, não, acabou meu plantão. Claro que tem médico que fica, vocês sabem, mas tem um outro médico. O piloto da aeronave, vocês sabem disso. Se deu as tantas horas que eles estão no voo e o avião atrasou para decolar, a equipe toda sai, vai pro hotel, a empresa tem que chamar uma outra equipe. Mas pastor, crente, não tem isso. Não tem como você me ligar e falar assim, pastor, eu preciso de uma oração. Pô, irmão, fechou meu plantão agora? Volta amanhã. Entendeu? Tem. Você vai negar a oração para alguém? Nem eu. Então nós somos igual. Qual que é a diferença do pastor com o crente? Nada. Nós não somos nada. Jesus é tudo em nós, irmãos. Se não for Cristo, quem somos nós? Aí ele destrói as tentações, tá? 2 tentações que ele destrói. A vaidade ministerial, de achar que tudo depende de mim. Eu sou o fulano de tal. Aí ele jogou por terra. Quem planta não é nada, quem rega não é nada. E a segunda vaidade ministerial, a segunda tentação, na verdade, é a comparação espiritual. De achar que o chamado do outro é melhor do que o meu e eu tenho que passar a perna nele e pegar o cargo dele. Entendeu? Eu tenho que ser o pastor, presidente da congregação, eu tenho que ser o não sei o quê. Tem tantas coisas que eu não quero nem entrar nesses méritos, mas que existe muito isso no mundo hoje, tá bom? Então, irmãos, nós não estamos num canteiro, nós não estamos num palco. O reino de Deus não é um palco para um show.
O reino de Deus, ele é um canteiro de obras. É isso, tá? Esse canteiro de obras é mais ou menos assim, eu não sei fazer nada, eu vou levar água para as pessoas que estão sedentas, mas você sabe pintar a parede, tu vai pintar as paredes que os outros já levantaram. Mas você sabe levantar a parede, daí você levanta. É isso, a gente está no reino. Eu sei vender sapato, eu vou usar minha habilidade para ganhar almas. Eu não sei vender sapato, mas eu fui um grande ator, então eu vou usar essa habilidade para convencer as pessoas e demonstrar de forma lúdica o evangelho. Eu me admiro muito com professores de ensino fundamental, ensino médio, que têm vergonha de subir no púlpito e ler a Bíblia e dar uma palavra. Mas eles encaram uma turma com 70 alunos de ensino médio. É a visão do inferno. Aluno de 9º ano de colégio público. Não estou desmerecendo os alunos, mas é uma visão do inferno. Esses meninos não querem estar lá. O pai e a mãe obrigou, o conselho tutelar obriga a estar lá. Entendeu? E aí o professor vai lá e domina esses 70 abençoadinhos. Mas daí o pastor pede para ler um texto e dá uma palavrinha no culto, uma palavra inicial. Ai, não. A tua habilidade é qual? É falar com pessoas, é ensinar. Usa a tua habilidade para o reino de Deus. Tem gente que quando estava no mundão, tomava 2, 3 cachaça, pegava um violão, ficava tocando Gaúcho da Fronteira a noite inteira. Cantava até aquelas músicas da Berenice Zambuja, que eu não vou cantar, mas ela se converteu antes de morrer. Churrasco bom, chimarrão. Lembra dessa? Você lembra? Aí se converte e tem medo de pegar um violão e louvar o Senhor. Eu canto aqui tudo meio desafinado, quebro minhas unhas, tô nem aí. Minha tarefa é essa. Faça algo para Deus com as suas habilidades. Amém ou não? Amém? Então vamos lá, vamos orar. Que Deus possa nos abençoar, que o seu papel nessa obra seja um papel fundamental. Fundamental. Não é, Everton? Vamos orar. Se você puder ficar de pé para a gente orar. Hoje nós não podemos esquecer de cantar parabéns para a tia Mara e para a Gasfajol. Quem que é mais jovem, a Mara ou a Gasfajol? A Mara. A Gasfajol está fazendo 38 anos e a Mara está fazendo 37. Sério? Sério, 5, 4? Tio Ito cuida bem dessa mulher, hein? Avenida Miruna, meia. Eu não lembro mais o número. 648, 678. Hã? Avenida Miruna, 678. 64, acho que era 648. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Essa palavra que nos desafia. Nós estamos vivendo dias de desafio, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, de enchentes, catástrofes naturais, de tornados. E ao nosso redor, aqui para o sul, para o Rio Grande do Sul, para o sul de Santa Catarina, pouco para o norte de Santa Catarina, aqui no Paraná, nós estamos no meio, estamos ladeados de desastres naturais. Eu vejo que o Senhor está nos acordando para uma realidade, Senhor. O Senhor está nos acordando para que nós sejamos servos do reino de Deus, não apenas servos de nós mesmos, servos das nossas próprias vontades, mas servos do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a usar as nossas habilidades para poder levar esperança às pessoas que precisam e para poder pregar o evangelho, Senhor, porque eu acredito que dos nossos lábios sairão palavras guiadas pelo Espírito Santo para converter pessoas ao cristianismo, e essas pessoas serão grandes ganhadores de almas. A gente talvez não precise ganhar multidões, mas nós podemos ganhar uma pessoa, que essa pessoa vai ter a desenvoltura de ganhar multidões. Então nos faça ganhadores de almas, Senhor. Nós queremos estar com nossos pés no firme fundamento que é a rocha eterna, que é o Senhor Jesus, a pedra angular. O fundamento que os construtores rejeitaram. Esse se tornou o principal e pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esse estudo, Senhor. Nós devotamos nossas vidas a Ti, Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém?